Olá, tudo bem? Esse é mais um Em Evidência comigo, Dr. José Neto, que sou clínico geral e nefrologista e um grande apaixonado pelo tema da saúde baseada em evidências, com utilização disso na prática clínica. É sair da teoria e transformar a vida dos nossos pacientes. Nesse Em Evidência, hoje eu tenho comigo um grande amigo e um cara que eu respeito demais, é o Dr. André Soares, que eu não vou conseguir te chamar na live de André Soares, eu vou te chamar de Andrezinho. André é um cara de uma generosidade, de um conhecimento absurdo. Eu tenho certeza que essa uma hora aqui vai ser de extremo proveito. Te agradeço enormemente pela disponibilidade e eu queria começar perguntando, André, seu background, de onde você vem, qual foi a sua formação, qual é a sua ligação com a saúde baseada em evidência, que é o grande mote aqui de eu trazer pessoas que eu reconheço como efetivamente utilizando as ferramentas da ciência como ponte para um fim maior, que são os nossos pacientes. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, viu, Neto? Vou te chamar também de Neto, não de Dr. José Neto, aí pelo convite. É sempre um prazer assim, enorme poder falar de medicina baseada em evidências, bater papo, né? Sobre isso é um prazer que eu topo a qualquer momento, sabe? Um pouquinho da minha história, então. Eu sou clínico, fiz faculdade de medicina na UFMG, fiz residência de clínica médica no Instituto Mário Pena, no Hospital Luxemburgo. No final da minha faculdade e ao longo de toda a minha residência foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com medicina baseada em evidências. Realmente não foi muito claro isso na graduação, isso ficou claro nos meus internatos, particularmente. Eu lembro exatamente o primeiro dia que eu tive contato com isso, foi com Munir, Dr. Munir Murak, meu preceptor do internato de urgência, me trouxe um primeiro paradigma aí para conversar. E fiz residência de clínica médica no Instituto Mário Pena, e lá tive um enorme contato com medicina baseada em evidência, uma residência que foca muito isso, e logo que me formei, trabalhei no Odilon Berens, no Hospital das Clínicas, fui preceptor de clínica médica nos 2 serviços, depois terminei a residência, e mais recentemente, agora completando 2 anos, eu estou na Rede Mater Dei de Saúde. Fui para lá inicialmente como gerente médico, trabalhar com gestão assistencial, com governança clínica, e desde de julho do ano passado, 2019, eu assumi a posição da diretoria do Hospital Mater Dei de Betim Contagem, e continuo, obviamente, muito ligado com a governança clínica, mas estou aí mais dedicado para essa unidade, e aí desde agosto eu não trabalho mais diretamente com assistência, né? Mas não deixo de indiretamente estar muito ligado. Assim, eu acho que nada melhor do que alguém com essa experiência que você tem com chão de fábrica para estar à frente de um projeto, e eu te chamei para a gente falar a respeito de medicina baseada em valor. Antes da gente entrar no tema, muita gente às vezes nunca ouviu falar o que é medicina baseada em evidência, que eu acho até um termo ruim, que parece que toda medicina deveria ser baseada em evidência. E mais, eu gosto de dizer que é uma ferramenta, é um meio, uma ponte para se atingir um fim de transformar a ciência em prática clínica. Infelizmente, na grande maioria das faculdades, ou isso é apresentado de uma forma completamente desconectada da prática clínica, e eu quero aprender a escutar um paciente, ver uma tomografia, e esquece que esse alicerce deveria estar sendo formado desde muito cedo. Você é um cara que tem na raiz isso, e eu acho que é impossível falar de medicina baseada em valor sem entender os conceitos da medicina baseada em evidência. Então eu queria, num primeiro momento, que você conceituasse para a gente o que você reconhece como medicina baseada em valor e fizesse essa ligação com a medicina ou a saúde baseada em evidência de forma mais ampla. Perfeito, né? Até você tocou, acho que talvez no ponto que seria o mais relevante dessa conversa mesmo, né? Porque esses nomes agora são outra coisa, medicina baseada em valor é uma coisa. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de falar, assim, quando você responde assim, toda medicina deveria ser baseada em evidências, eu me lembro também de outras
manifestações, acho que você já falou isso, mas eu já escutei isso muito de outras pessoas. Toda vez que eu tento explicar para alguém que não é da área médica, vou conversar com minha mãe, com minha avó, o que é esses cursos que eu estou fazendo, o que é medicina baseada em evidências, e eu vou explicar o que é, né? Então tento falar um pouco, não, é a gente pensar em como extrair as melhores informações de tudo que a literatura médica produz para utilizar no dia a dia, de forma conscienciosa, dividindo isso com os pacientes. Eu sempre me olho com uma cara de ponto de interrogação, uai, isso, medicina já não é assim, né? Isso é sempre dito. E talvez eu fazer uma analogia com medicina baseada em valor, né? É um termo um pouco mais novo, é uma buzzword, definitivamente, aí, né, no mundo atual. Está sendo cada vez mais, principalmente, acho que na saúde privada, um conceito surgiu mais lá em 2006, 2008, nos Estados Unidos, mas quando a gente vai pegar, assim, a equação, assim, saúde baseada em valor, entregar os melhores desfechos para o paciente com uma excelente experiência a um custo baixo ou aceitável. Aí as pessoas talvez vão perguntar, mas não é isso que todo mundo já deveria estar fazendo? Então, acho que a primeira analogia talvez seja essa. Assim, medicina baseada em valor é uma nova forma de sistematizar o que a gente talvez já devesse estar pensando há mais tempo, e hoje muito aplicada e muito traduzida em novos modelos de remuneração, né, em como que a saúde suplementar, a saúde pública também, mas principalmente o modelo de remuneração pode se modificar para conseguir fazer com que essa medicina seja feita de uma forma mais, vamos dizer, conscienciosa. Mas o último ponto, assim, é impossível falar de medicina baseada em valor sem conhecimento de medicina baseada em evidência. O primeiro item da equação é melhores desfechos. Desfechos que o paciente entende, desfechos mensuráveis, desfechos objetivos. O segundo item da equação é experiência do paciente. Medicina baseada em evidência tem tudo a ver com entender aquilo que o paciente quer e faz de melhor. E o último item que está no denominador é o custo, né? E medicina baseada em evidência pensa em custo desde a sua raiz, né? Não é nem um limitador, nem para aumentar, mas sempre nos diz que nós temos que botar esse item, não é o primeiro da decisão, mas na equação aí de uma decisão, de uma intervenção. E me conta uma coisa, porque às vezes para as pessoas fica difícil entender. Medicina baseada em evidência, eu gosto de usar muito aquela definição do Sackett, que diz que é um pilar, uma tríade. A melhor evidência disponível, a experiência do profissional e os valores e preferências do paciente. Muito se discute em cima disso que você falou, dos valores e preferências, e o termo decisão compartilhada tem cada vez sido mais utilizado, está mais em voga, mas eu vejo ele falado normalmente de uma maneira extremamente superficial, e na prática clínica isso é usado de uma maneira rasa, vamos dizer assim. Você tem essa mesma percepção e como fazer para mudar isso na prática clínica, ali na frente do nosso paciente? Bom, pensando em decisão compartilhada, né, a decisão compartilhada ela está um pouco mais, eu acho, na rotina da prática médico-paciente do que no dia a dia do gestor. Acho que o primeiro ponto para uma decisão compartilhada efetiva e de qualidade é não achar que você tem que fazer ela para todo mundo e a qualquer momento. Né? Decisão compartilhada é muito diferente, por exemplo, de consentimento tácito. Consentimento tácito é chegar perto do paciente e falar, com licença, senhor, eu vou te escutar, né? Com licença, ou então o senhor está tendo essa dor, eu acredito que é um ataque cardíaco e nós vamos precisar te dar esses 3 comprimidos aqui, o senhor tem que mastigar e engolir. Eu não deixo de falar, eu não deixo de tacitamente obter um consentimento dele, e isso dentro de vamos botar numa escala de cinza, lá na pontinha pode ser entendido por alguns como decisão compartilhada. Né? Lá na outra ponta do extremo oposto, discutir com um familiar na porta do centro cirúrgico,
sobre uma transfusão, um paciente testemunho de Jeová que está em estado grave. Existe um pedacinho de decisão compartilhada aí, mas a decisão compartilhada que usa os sistemas de apoio à decisão clínica, os decision aids, que realmente coloca as cartas na mesa, deixa o paciente levar para casa e decidir, ela serve para um grupo restrito de decisões. Não está dizendo que ele é pequeno, mas o primeiro passo, acho que para ela ser amplamente utilizada, é a gente decidir em qual cenário você, entre aspas, pode dar decisão, pode dar liberdade para essa decisão muito aberta acontecer, né? Fazer uma piadinha, às vezes, com os meus residentes, é que assim, tudo aquilo que é parte de decisão compartilhada, eu vou ouvir a opinião da R1 também, né? Tem uma piadinha. Mas, então, é um pouco para a gente entender o que é aquilo que, assim, primeiro é selecionar o que a gente vai usar. Porque a gente começa a utilizar os conceitos de decisão compartilhada em lugares onde não cabe, as pessoas param de acreditar nela, o paciente se sente incomodado que ele está sendo colocado para decidir uma coisa que ele acredita que não é da competência dele, e aí ela já nasce falida. E o segundo passo é entender que a decisão compartilhada é um processo que envolve uma preparação e um entendimento de se aquele... É a primeira parte do capítulo do livro do Glenn, que ele fala assim, você precisa primeiro entender se o seu paciente quer decisão compartilhada. Levando ao extremo assim, vamos fazer uma decisão compartilhada se você quer decidir comigo, se você quer que eu decida por você, ou se você quer que um terceiro decida. Então, conseguir fazer essa leitura dentro da arte do passo a passo de comunicação, é aquele momento que você informa para o paciente que ele pode participar da decisão e fica em silêncio e espera um pouco. Escuta, se ele faz uma cara de ponto de interrogação, esse médico aqui está querendo que eu decida, você está já identificando que é um paciente que não quer fazer decisão compartilhada com você. Se ele já fica ávido por mais informação, que bom, doutor, realmente eu li isso, eu quero decidir, que bom que você está me dando essa abertura, talvez seja aquele... Então, às vezes, a mesma decisão com pacientes diferentes, um você vai ser mais paternalista, outros você vai conseguir ser mais aberto para a decisão compartilhada. Não, acho que você tocou num ponto extremamente importante. Primeiro, a questão da individualização, né? Tratar cada um como único. E eu vejo principalmente, assim, você tem as coisas sempre over, né? Quando fala em decisão compartilhada, até vou pedir um hemograma para você. Posso pedir? Você acha que vale a pena? Está longe de ser isso, né? Mas em decisões, principalmente decisões mais pivotais, vamos entrar em diálise. Eu tenho a opção de hemodiálise e diálise peritoneal. Coloca as cartas na mesa, ou mesmo, será num paciente idoso, será que vale a pena entrar em diálise? Então, eu acho que nessa situação, dando dois exemplos extremos, cabe muito bem essa sua explanação. André, você comentou de uma certa maneira... Vai lá, manda ver. Desculpa, só complementando a parte assim, da decisão compartilhada com a saúde baseada em valor, né? Quando a gente pensa em medicina, saúde baseada em valor, como um jeito de medir melhor a qualidade da assistência para poder chegar em melhores desfechos e até guiar modelos de remuneração, decisões ou recomendações que são extremamente passíveis de decisão compartilhada, ou seja, geralmente são recomendações que você pode tomar um rumo ou um outro, que nenhum dos dois vai estar, vamos dizer, errado, e os dois têm seus prós e contras. Não são recomendações boas para serem auditadas e serem medidas num processo de saúde baseado em valor, porque não tem um certo e errado. Então, geralmente, os seus checkpoints aí para você medir os desfechos têm que ser mais objetivos e mais baseados em recomendações fortes, né? Existem alguns lugares do mundo muito à frente da gente que colocam, na verdade, como um indicador de qualidade, se você está fazendo decisão compartilhada e até medem como foi a experiência do paciente em compartilhar a decisão com você. Aí seria um desfecho mais objetivo. Tipo, você está fazendo decisão compartilhada toda vez que você prescreve statina para alguém com baixo risco?
ou com risco intermediário, ou de prevenção primária. Se você não está fazendo, é uma má prática. Se você está fazendo, é uma boa. Se você prescreveu ou não prescreveu, não é esse o problema. Então, aí seria um bom marcador. Um ótimo exemplo. André, você comentou, e assim, eu vou sair um pouquinho da medicina e vou buscar aí na Cintaleb e na sua obra, não sei se você já leu, Arriscando a Própria Pele. Eu acho que ela exemplifica muito bem a questão da medicina baseada em valor. De uma forma resumida, para quem ainda não leu, Taleb diz que é muito difícil você colocar alguma coisa efetivamente, na verdade, você entregar algum valor sem sua pele estar em jogo. Hoje, o modelo que graça no mundo, de uma maneira geral, é o baseado no fee for service. Ou seja, eu fui na consulta, eu recebi por aquela consulta. Não interessa se o doutor André resolveu o problema ou se o doutor João não fez nada, ele simplesmente tocou o serviço. Não se valoriza o resultado entregue. Então, o modelo vigente é um modelo que, a hora que você pensa com um mínimo de clareza, você fala assim, não é possível que uma coisa dessa se sustente por tanto tempo. Do mesmo jeito, é muito complicado você fazer uma mudança da noite para o dia. É algo que, pelo menos, eu escuto, eu sei de relatos de medicina baseada em valor desde 2006, quando o Michael Porter publicou o livro dele. Mas, cara, como é que você vê isso na prática? Literalmente, como capitanear, levantar essa bandeira e falar assim, ó, vamos fazer de uma maneira pragmática? Perfeito. Neto, assim, é uma resposta que o mundo todo está correndo atrás disso, né? Mas certamente é uma mudança que acho que, num primeiro ponto, vai precisar partir das lideranças, dos stakeholders, daqueles envolvidos em grandes tomadas de decisão, por estar realmente ligado à mudança de modelo de remuneração, né? Um exemplo disso, assim, a Rede Mater Dei, onde eu trabalho hoje, estamos muito próximos dessa mudança, dessa migração. Nós já vimos há mais de 3 anos, a rede, né, eu não estava lá há 3 anos, e trabalhando, estudando e se preparando para essas mudanças de modelos de remuneração. Então, já tem anos que a gente sabe e se fala que o fee for service, então, só para deixar bem claro aí para todo mundo, que às vezes não é um conceito habitual, pagar por serviço, né? Pagar uma taxa por serviço, seja por uma consulta, seja por uma cirurgia, seja por um material, seja por uma internação, e, consequentemente, eu costumo chamar o fee for service de taxímetro, né? Realmente ele vai rodando, e quanto mais tempo a pessoa fica internada, quanto mais ele complica, quanto mais ele gasta, ou quanto mais vezes ele vai ao hospital, mais aquele paciente, vamos supor, consome, seja do próprio hospital, seja da operadora, seja de uma conta particular, mas ele gasta, né? E o primeiro passo, efetivamente, para mudar isso é que as lideranças que estão envolvidas, aí vai desde um fornecedor até passando pelo hospital, passando pelo usuário, o cara que compra o plano de saúde, ou que a fonte pagadora, que pode ser uma empresa, pode ser o paciente, e a operadora de saúde, então botando aí 4 partes, né? Fornecedores, hospitais, operadores de saúde e contratantes. Os 4 têm que estar dispostos a isso que você falou, que é sentir na própria pele. Os 4 têm que estar dispostos ao que a gente chama hoje de comprar risco e compartilhar risco. É um modelo que não vai funcionar, a transição para a saúde baseada em valor não vai funcionar se alguma das partes não estiver disposta, em algum grau, às vezes em menos e maior, a comprar um pouco de risco que ele não tinha e, consequentemente, ele vai repassar também algum risco que hoje era só dele, né? Então, a partir daí, começa-se a conversar, de novo, precisa de muita colaboração, precisa de construção conjunta de novos modelos para sentar o hospital, paciente ou empresas e operadoras de saúde e pensar assim, ó, não vamos mais fazer uma remuneração no modelo fee for service, vamos mudar para... Aí tem uma lista, né, uma infinidade, não sei se você quer tratar um pouco disso aqui, vamos caminhar para o modelo de área global, para o modelo de capitation, modelo de atenção primária integrado, de saúde corporativa, trazer a empresa para a jogada, vão ter que decidir baseado naquele
perfil de pacientes, naquela, vamos dizer assim, na sua população adscrita, qual que é o modelo que vai trazer menos, no fim das contas, qual que vai trazer menos dano para o paciente, porque hoje o FIFO-FEVS pode estar trazendo, se a gente não tiver gente muito sólida nas duas pontas, o FIFO-FEVS pode trazer dano. Qual é o modelo que vai trazer menos dano? Né? Tem vários outros que a gente já sabe, os Estados Unidos está um pouco à frente, já passou por essa transição, começou com um pay for performance, querendo ou não, já é um passo aí para o valor. As pessoas falam pay for performance é uma coisa, baseado em valor é outra, mas acho que é uma escala de cinza. E chegar na construção conjunta. Não tem receita de bolo, mas acho que a principal receita de bolo é lideranças dispostas a compartilhar risco. Se isso não estiver muito claro, a coisa não caminha. Porque os elos... Exatamente. Os elos, desculpa, eu atrasando um pouquinho. Não, acho que eu falei o que eu queria completar. Não, beleza. Eu vou pegar uma pergunta aqui, ó, o PSV. João Paulo Solar Vasconcelos. Boa, obrigado pela tradução. Podia colocar João Paulo, facilitaria. Ou então João Paulo Vasconcelos, quais exemplos temos de vida real no Brasil ou no mundo de modelos de remuneração diferentes do FIFO-FEVS, que é algo que você já começou a falar, eu queria que você dissecasse um pouquinho mais esse tema assim. Perfeito. Então, assim, ó, o João Paulo, que bom que ele está assistindo, muito amigo meu, oncologista, também está lá no grupo do Mais Evidências mais recentemente. Agora eu já sei o que a gente está falando. Um abraço, João Paulo. E acho que, assim, vou citar alguns exemplos extremamente simples e outros talvez um pouco mais complexos. Né? Assim, um exemplo simples já vigente é o simples exemplo de você vender um pacote cirúrgico. Tá? A partir do momento que você transforma uma cirurgia que antes você cobrava o tempo de litros de oxigênio, quantos fios, quantos soros, quantos cada coisa, você passa a cobrar essa cirurgia custa X, você está, de uma certa forma, tirando um pouco do risco, no modelo atual brasileiro, né? Tirando um risco da operadora e compartilhando esse risco com o hospital e com o médico cirurgião. Um médico cirurgião que tem maior taxa de complicação, que demora mais para ser operado, vão trazer maiores gastos e maiores prejuízos aí para o hospital. Parece um exemplo muito lá na escalinha de cinza, lá muito perto do FIFO-FEVS, porque ele simplesmente empacota um monte de coisa, ele não mede lá na frente nem no desfecho se a cirurgia ficou bacana ou não. Ele pode eventualmente falar, se você tiver aí, seguindo nesse ponto, você pode, além de um pacote, incluir todo o pós-operatório nesse segmento. Então, falar, você vai cuidar desse paciente durante a cirurgia e no pós, e tudo é um pacote fechado. Então, você passa, a partir do momento que você passa a se responsabilizar por qualquer custo a mais que venha no pós-operatório, você também está compartilhando o risco com a instituição que está prestando esse serviço. E se você lá na frente coloca indicadores, você faz isso, por exemplo, na cirurgia de fratura de fêmur, no fim do mês, nós vamos avaliar a funcionalidade, depois de 30 dias, a operadora vai avaliar a funcionalidade de todos os pacientes. Se ela estiver acima de tanto, você tem um bônus tal, se ela estiver abaixo de tanto, você tem um ônus Y, e aí o prestador, como contrapartida para isso funcionar, por exemplo, precisa de ter no mínimo X casos de fraturas de fêmur encaminhados para ele por mês ou por ano. Então você começa a compartilhar o risco, quer dizer, a operadora quer referenciar os pacientes para aquele hospital, porque aquele hospital se preocupa com os custos e com o resultado daquele paciente, e o prestador quer efetivamente prestar o melhor cuidado, não só porque os médicos fizeram aquele juramento, mas também porque ele vai continuar crescendo, recebendo mais pacientes e recebendo eventualmente bônus por bons resultados ali naquele final. Então esse é um exemplo cirúrgico. Um segundo exemplo
que nós estamos vivendo essa transição atualmente na rede Mater Dei, e eu capitaneei um pouco isso lá, é a transição do modelo dos pacientes clínicos para o modelo de diária global. O modelo de diária global é você simplifica toda a linha de auditoria, de faturamento, que não sei se todo mundo sabe, mas tem um batalhão lá na retaguarda do hospital, contando quantas agulhas, quantas seringas, quantos antibióticos você usou, e isso custa caro, né? Você simplifica e você paga por dia que aquele paciente está lá. Por isso que o SUS já faz há milhões de anos, mas talvez um pouco defasado, ele te entrega um valor por dia e você tem que cuidar daquele paciente por dia. E aí você atrela a diária global a indicadores de qualidade, né? Eu quero pensar que essa doenças que são as mais frequentes precisam ter esses desfechos, a taxa de mortalidade tem que estar até tanto, a taxa de satisfação ou um HCAHPS, né, desses pacientes tem que estar num nível determinado para a gente continuar mantendo essa forma de pagamento. São 2 exemplos. Um terceiro e último, assim, que eu conheço serviços ambulatoriais que trabalham com isso, eles recebem, até com a telemedicina está crescendo, eles recebem da operadora uma quantidade por vida, para cuidar daquela vida durante tudo que ela precisar no nível ambulatorial, recebe ele por mês, e ele tem que cumprir determinados indicadores. Se esse paciente visitar o pronto-socorro desnecessariamente, se ele tiver, vamos supor que a gente está cuidando, vamos supor, de idosos, se ele tiver infecção urinária, se ele tiver complicações específicas, aí no seu caso, na nefrologia, se ele não fizer a fístula na hora certa, tiver que utilizar o catéter. Então, eu pago um pouco por paciente, independentemente se ele usar a sua consulta ou não, e você precisa consultar ele quantas vezes você quiser, bota os profissionais que você quiser para garantir a entrega daquele pacote de resultados para aquele grupo de pacientes. São 3 exemplos aí. Acho que você deu uma pincelada muito boa a respeito do tema e acho que vou te dizer que é inexorável a gente caminhar para algum desses modelos, porque do jeito que nós estamos indo, o sistema está impagável, a gente está rumo ao colapso inevitável. Eu vou puxar um pouquinho para a questão da saúde baseada em evidência, dando um exemplo prático. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Entendendo a Saúde Baseada em Valor. Eu lembro de um exemplo lá que ele dá sobre o uso da Angio-TC num cenário de pronto-socorro, que nos Estados Unidos cerca de 500 mil exames são feitos anualmente dentro de um cenário de emergência para um possível diagnóstico de TEP. E que dentro das análises realizadas, isso não teve uma relação de benefício com relação ao desfecho maior de todos, que é a mortalidade. Eu queria, até usando isso como pano de fundo, te perguntar como conscientizar, até por causa, eu acho que a judicialização trouxe muito isso, né? Eu vejo os médicos extremamente preocupados em se amparar, às vezes em cima de um exame, ao invés de simplesmente conversar com o paciente, esclarecer dúvidas, ser empático, como transformar em realidade, já que eu vejo uma dificuldade na formação, por exemplo, de pensar de forma bayesiana. A gente tem visto bizarrices mil nesse tempos de Covid. Como é que você, numa situação hoje de gestão, mas que tem uma grande experiência na área, tanto na prática clínica quanto com medicina baseada em evidência, como é que você leva isso para a turma que está trabalhando, que está na linha de frente, tentando mudar, em última análise, esse dinheiro que acaba sendo finito, né? A gente vê muita gente reclamando, estou recebendo pouco, mas você está jogando dinheiro no lixo, então me ajuda, né? Pergunta dificílima, mas isso não foi fácil, não. Até porque eu acho que em muitas situações isso continua acontecendo e isso mostra que, na verdade, a gente não acha um método fácil de conseguir isso, né? A minha experiência mostra, Neto, assim, o que eu já vi, mentira, não é só a minha experiência, não, mas isso vem de outros estudos, que você precisa envolver as pessoas que estão na ponta na construção desses chamados protocolos. Eu não gosto de usar o termo protocolo, fica parecendo um conjunto de papel na gaveta que ninguém gosta de ler, mas
uma coisa que a gente sempre trabalhou no Odilon, eu vim trabalhando isso no Mater Dei também com as equipes médicas, se você traz aquelas pessoas que trabalham ali no pronto-socorro, desde o princípio fala assim, gente, nós precisamos escrever juntos como que nós vamos cuidar das suspeitas de TEP no pronto-socorro. Vamos ver aqui, fulano, você pode apresentar para a gente qual é a diferença de usar uma anti-TT de cara para usar um sistema de predicação baseado em scores e dímero? Apresenta para a gente essa diferença. Então, assim, quase que usar esse recurso, deixar as pessoas apresentarem e elas, o que a gente chama de construção colaborativa das recomendações do hospital. Então, isso faz uma diferença muito grande com relação ao extremo oposto, que raramente funciona, que é o de literalmente despejar top-down uma ordem. Não podemos mais usar tomografia para cálculo renal, só pode usar ultrassom, ou a gente não aceita nenhum pedido de... Então, assim, construir colaborativamente as decisões faz com que as pessoas se envolvam mais, elas não se sentem restringidas por alguém que está acima, e não saem para gastar, eu gosto de trabalhar em tal lugar porque ela pode usar tal exame, tal lugar não pode, aqui pode usar esse remédio, aqui não pode, porque elas construíram aquilo e viram que efetivamente para o desfecho mais importante para o paciente aquilo não fez diferença, e elas passam a ser disseminadoras daquilo entre os pares. Então você tem que conquistar a ponta e as pequenas lideranças que estão ali no dia a dia e vão cobrar. Aliado a isso, eu acho fundamental estabelecer um processo de auditoria e análise crítica concorrente. Então, você tem uma rotina de sentar a liderança com os plantonistas, com aqueles que estão na ponta, e ver como foi a sua atuação na última mês ou na última semana. Nessa última semana, nós tivemos 10 suspeitas de TEP, 5 pacientes pediram dedímero, mas desses 5 aqui, 3 já eram alto risco. Não precisava ter pedido de... Cadê essas pessoas? O que vocês entenderam? Por que vocês pediram isso? Foi esquecimento mesmo, foi rotina. E aí depois você pode até ir entrando. Alertas em prontuário eletrônico, barreiras, sem botar o score de Wells, você não pode pedir o dímero. Com dímero baixo, você não pode pedir, com score de Wells baixo, você não pode pedir anti-TT de cara. Mas nenhuma desses artifícios de fazer um checklist, de proibir no sistema, de tirar, vence essa disseminação, que eu acho que ela também só nasce quando tem uma construção colaborativa. Ela também não funciona se eu sentar lá e falar, gente, agora eu sou o chefe aqui do pronto-socorro, vou dar uma aula para vocês de como vocês têm que cuidar dos pacientes, e vou embora, falo, vou medir, hein, que se não fizer assim, não vai dar certo. Eu vou aproveitar o gancho do colaborativo, e eu não sei se você chegou a comentar no início, eu acho que não. O André é um cara que é um dos grandes nomes do grupo Mais Evidências aqui, que nasceu com o Reginaldo Valácio. Eu vi que o Léo Paixão está aí, são pessoas que eu tenho um respeito assim, enorme, e que o Reginaldo, o Léo, você falam muito nessa questão de colaboração. A Milena fala muito em colaboração. André, como fazer a colaboração efetivamente cruzar essas barreiras que meio que cerceiam os hospitais, as clínicas, acabar essa questão de olhar para o colega que está do lado como um concorrente, e não vou entrar na questão aqui da questão econômica, comercial, mas como fazer isso em prol de melhoria, que eu vejo o seguinte, a partir do momento que a gente colabora, todo mundo cresce junto. Isso é algo que eu queria muito que o Mais Evidências crescesse muito mais e tivesse uma repercussão a nível nacional, porque o trabalho que é feito ali dentro é muito bonito para ficar só ali. Qual que é a sua visão a respeito dessa questão? Neto, eu sinceramente, eu parto de um princípio lá mais atrás. Eu acho que quando a gente está discutindo medicina baseada em evidências, vamos pensar assim, nos princípios do grade, né? Assim,
primeira coisa que a gente olha é se essa coisa funciona ou não e quanto que ela funciona. Segunda coisa que a gente olha é, eu confio nessa informação. Estou falando de implementar uma intervenção. Segunda coisa que eu olho é, eu confio nessa informação de quanto que ela funciona. E as duas últimas eu vou pensar, os meus pacientes vão topar essa intervenção, eles têm alguma outra que está melhor ou que é uma alternativa mais razoável. E por último eu vou olhar quanto que isso custa, ou quanto que isso me rende, ou quanto que isso é bom para o fornecedor, alguma coisa que entre nessa lógica de mercado. Eu entendo que essas duas colunas de cima, elas são universais e precisam ser muito mais amplamente difundidas. Acho que a gente devia centrar muito os nossos esforços na colaboração de difundir esses dois pontos. Daí eu acho que pessoas de diferentes hospitais, de consultórios, pessoas que estão eventualmente vistas com olhos de qualquer concorrência, têm que dividir isso da forma mais ampla possível, porque é uma prerrogativa ética não contribuir com isso. Por exemplo, se eu acabei de conseguir fazer uma revisão sistemática sobre tudo que eu li de hidroxicloroquina e no COVID, consegui compilar esses dados e ficou bom, eu preciso difundir isso para o maior número de pessoas o mais rápido possível. Agora, a segunda parte de baixo, assim, como que os meus pacientes vão receber essa informação, se for uma evidência um pouco mais fraca, quanto que isso custa para mim, isso talvez esteja realmente dentro da estratégia da instituição e seja algo menos passível de colaboração, porque pode eventualmente estar ligado a uma estratégia de mercado, mas isso não inviabiliza a colaboração e a difusão ostensiva aí das evidências de como deveria acontecer essa prática. E por último, acho assim, conseguindo fazer algo realmente bacana e efetivo, a gente vai para um outro passo que é de trazer cada vez mais para esses grupos que discutem medicina baseada em evidências estudos de ciência de implementação. Então, acho que a gente precisa, hoje eu como mais gestor do que clínico, por isso que eu estou lendo mais, não acho que é a melhor revista do mundo, mas eu leio mais New England Catalyst do que New England, eu leio mais BMJ Quality Safety and Healthcare do que o BMJ, então tenho me preocupado cada vez mais em ler os estudos de implementação que seguem também o mesmo padrão. Será que os métodos foram bacanas? Eles compararam banana com laranja, nesse hospital que deu certo e naquele que não deu certo, será que eles eram realmente comparáveis? Também existe toda uma análise crítica, né, dos estudos por trás disso. Mas esse é um outro tipo de dados que a gente deveria talvez estar publicando mais, tendo mais eventos desse porte que a gente consegue lá na frente compartilhar estratégias bem-sucedidas, né? Que a palavra aí, compartilhar cases de sucesso. Gosto de falar. Me veio à mente aqui, você falando disso, desse seu apelo agora mais dentro do braço da gestão. Eu lembrei do pessoal do Vale do Silício, que fala fail fast, fail early, fail often. Então, fale rápido, fale cedo e fale bastante. Isso me remeteu a erros. Erros dentro da saúde são vistos de uma forma extremamente pejorativa, e uma das coisas que fez catapultar o Vale do Silício foi essa questão de estar sempre testando, e muita gente olha o erro na saúde como sendo uma coisa imperdoável, uma coisa que definitivamente não poderia acontecer, mas fato, acontece. Como, André, a gente conseguir lidar com essa questão do erro de uma forma paradigmática para conseguir efetivamente melhorar o cuidado com os nossos pacientes? Neto, essa é uma ótima pergunta. Assim, primeiro, talvez, a gente pensar
que a gente precisa entender muito mais o contexto disso do que aconteceu, né, talvez antes de necessariamente chamar de erro. Né? A cultura de segurança tende a usar já de cara inicialmente muito mais a palavra evento. A gente pensa correr um evento assistencial, que nós precisamos olhar para trás, analisá-lo e entender se estava ligado a pessoas, estava ligado a processos, estava ligado a insumos, e na enorme maioria das vezes, isso já é muito difundido, não é uma coisa só, né? Raramente existe só um fator contribuinte para aquele erro, e implementar medidas efetivas e rápidas, não vou chamar de efetivas, mas implementar medidas que você julgue serem efetivas ou que as evidências já mostraram serem efetivas para reduzir esse risco de novos eventos lá na frente. Mas para isso acontecer, é fundamental, de novo, que as lideranças estimulem as pessoas a notificarem e comunicarem os seus erros. Então, a gente só vai chegar num lugar onde se fala mais abertamente sobre erros ou possíveis eventos adversos e falhas, se a gente não tiver uma cultura punitiva sedimentar. A gente tem que abandonar essa atitude, né, reativa de punir. Pô, mas por que você fez isso? O que aconteceu de cara? Então, tem um exemplo aí muito, muito claro mesmo. Assim, eu recebi uma ligação, já aconteceu, já recebi várias vezes uma ligação da pessoa que cometeu, fica parecendo um crime, né? Que esteve presente um evento adverso que ela acha que foi causado por uma atitude dela, e ela mesma entra dentro de um sistema anônimo de notificação e vai lá e notifica. Então, o primeiro passo, a gente tem que primeiro chegar nesse nível, a gente tem que chegar numa cultura em que as pessoas querem e se sentem abertas para falarem sobre os seus possíveis erros, e a liderança é fundamental nisso. Porque se ela tiver uma atitude reativa punitiva, acabou. Ninguém vai mais, todo mundo vai esconder, e aí a coisa vira bola de neve, só piora. O segundo ponto é exatamente esse, pensar nessa segunda vítima. Provavelmente quem cometeu esse erro ou existe uma suposta falha, essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa está sofrendo, ela precisa ser protegida e a gente precisa discutir com ela sobre o que aconteceu no momento adequado. Existe toda uma matriz, aí protocolo de Londres, existe CAL, para você fazer uma investigação do que pode ter acontecido, mas acho que os dois recados-chave que não são muito... As pessoas geralmente, quando vão implementar um cultura de segurança, pensam muito só nessa análise do evento. Mas tem um pré e um pós que é muito importante, que é proteger bem a pessoa que fez e proteger todas as pessoas para que elas possam continuar notificando. E o último passo é, depois que você identificou, implemente coisas para corrigir os processos e audite aquilo. Não acho que vai ter uma ação única que vai acabar com aquele evento. Você tem que tentar melhorar aquele processo e passar 3 meses auditar, mesmo se eu não tiver tido outro evento, aquele processo foi adequadamente implementado. Show de bola. João Paulo está dando uma dica aqui de um TED Talk, eu já vi esse TED Talk, ele é sensacional, do Brian Goldman, sobre erros médicos. É genial, para quem não viu, vale a pena demais. Breno, que é um grande amigo nosso aí, está falando a respeito do conceito de cultura justa, né? Breno é um cara que estuda muito há anos essa questão de segurança do paciente. Eu acho que é algo que efetivamente a gente tem que cada vez mais maximizar e estar conversando a respeito disso. André, eu queria pivotar um pouquinho nosso assunto. A gente viu há poucos meses atrás, quiçá um ano, a comunidade médica jogando muita pedra na telemedicina. E, de repente, a telemedicina, por questão conjectural, acaba entrando na nossa vida. Minha pergunta não é especificamente da telemedicina, mas de novas tecnologias. Eu estou falando aí de inteligência artificial, eu estou falando de machine learning e tantas outras. Eu tenho escutado muita gente, assim, meio de uma forma corporativista, querendo falar, não, isso vai tomar lugar de
profissionais da saúde e tal, e eu escutei um depoimento de um sujeito, se eu não estou enganado, de Stanford, não tenho certeza, que diz que quem perder o emprego por causa de uma dessas tecnologias merece perder o emprego, porque essas tecnologias elas são meio e não fim. Como é que você vê isso e como é que, de uma certa maneira, você tem visto esse crescimento, você que está numa posição hoje de gestão, dessa tecnologia ser trazida para dentro para, em última análise, melhorar o valor dos desfechos junto aos nossos pacientes? Parecido com essa fala, né, que você escutou, uma outra que eu acho muito relevante, mas anda muito junta, é que profissionais não vão ser substituídos por máquinas, mas profissionais que sabem trabalhar com as máquinas provavelmente vão substituir aqueles que negam a existência das máquinas, né? Seja pela medicina, seja inteligência artificial, seja um prontuário eletrônico. Acho que aprender a trabalhar com elas, introduzir esses conceitos lá na graduação e começar a fazer com que elas participem cada vez mais de forma mais precoce da rotina dos médicos é fundamental. Eu vejo dois pontos que eu acho que eu gostaria de comentar. Um comentário recente que eu vi do Vini Prasad, outro dia no Twitter, que me chamou muita atenção. Quando a gente está falando de inteligência artificial para métodos diagnósticos, então, inteligência artificial para detectar um tumor de mama ou ver uma mamografia, inteligência artificial para predizer se um paciente com pneumonia vai para o CTI ou não, inteligência artificial para saber se esse paciente no pronto-socorro tem chance de voltar ou não tem. Eles usam métodos extremamente avançados e complexos para poderem melhorar ou aumentar a sua capacidade preditiva, negligenciam até um pouco essa relação de causalidade, entra por um lado... Você caiu, não? Entra por um lado até de se existe uma associação diagnóstica e ela tem alta acurácia, vamos embora. É realmente um pouco isso mesmo. Mas o que o Vini falou que me chamou muita atenção, e para mim é mais pura verdade, ela nunca vai, ela não vai substituir nenhum dos nossos estudos, da nossa forma de fazer estudos diagnósticos, que em última instância são os estudos de avaliação de impacto. Por mais que eu aumente a complexidade, o Jama soltou aí como ler estudos de inteligência artificial, como fazer análise crítica de estudos que usam inteligência artificial, no fim das contas, o último estudo e o melhor que eu preciso fazer disso será que nos lugares que eu implementei isso, eu estou cuidando melhor dos meus pacientes, eles têm melhores desfechos, eles têm menos, posso dar um passo atrás, ver se eles têm menos falsos negativos, menos falsos positivos e qual que é o impacto disso neles, independentemente se usou o método Shoestring, se usou machine learning, o que quer que seja. Então, ele nunca vai dispensar uma avaliação de impacto e uma avaliação de aplicabilidade, de se a gente consegue implantar, se a gente está colocando as pessoas certas para usar na hora certa aquela ferramenta. Então, acho que isso só fala a favor da gente nunca, não é que nunca, né, da gente não dispensar o médico nunca e o profissional de saúde desse processo. E falando um pouquinho sobre a telemedicina, eu fiquei muito entusiasmado lendo um último trabalho lá do New England sobre como que a telemedicina vai fazer com que a gente estude métodos diagnósticos de uma forma muito mais veloz. E métodos diagnósticos baseados em anamnese e imagem. Não sei se você chegou a ler, mas assim, dois dados extremamente que eu fiquei maravilhado, talvez alguém já conheça, mas que é um centro que já estava bem avançado em telemedicina nos Estados Unidos, eles estavam estudando a acurácia de mandar uma criança pular para dar diagnóstico de apendicite.
Então, eles pegavam a câmera, pediam o pai para filmar a criança pulando, se a criança desse 2 pulos sem fazer uma careta, era praticamente a sensibilidade disso para descartar apendicite é altíssima. E a segunda foi mandando a pessoa contar de 1 até 30, sem pegar ar, e comparando com a saturação e frequência respiratória. Então, isso foi testado, inclusive, para pacientes com COVID. Coisa sensacional. E se o paciente não conta até 7, se não consegue chegar no 7, isso tem altíssima especificidade para poder falar que esse paciente está saturando menos de 94%. Então, assim, eu estou vendo a Olivia comentar, o Dr. Marcos já fez isso aí, né? O Dr. Marcos já foi meu pediatra também, Marcos Vasconcelos, e quando a gente começou a implantar a telemedicina lá na Rede Mater, que nós estamos funcionando já há algumas semanas, os pediatras foram os primeiros a dizer assim, gente, a gente já faz isso há milhões de anos. A gente já trabalha com telemedicina de várias formas. Eu estou com uma experiência na Nefroclínicas também com telemedicina, com resultado impressionante. Eu gosto muito daquela questão, né? O problema, muitas vezes, vira a solução. A partir do momento que a gente gera a necessidade de mudar a forma de como conseguir um resultado efetivo com o nosso paciente, surgem coisas relativamente simples, né? E eu vou puxar isso para uma coisa que eu tenho impressão, André. Eu acho que por mais que surjam novas tecnologias, novos medicamentos, novos procedimentos, a gente precisa muito mais de uma revolução cognitiva para saber utilizar isso de fato com sabedoria, porque, infelizmente, eu digo isso com realmente pesar, a comunidade, não só médica, mas a comunidade de saúde, não é formada no seu alicerce de como utilizar a ciência a favor do paciente. A gente está caminhando para o final. Eu falei que ia passar rápido, eu acho que foi sensacional. Velho. Aqui não tem relógio na telinha. Eu conversaria contigo aqui mais um bom tempo. Eu queria primeiro te agradecer, foi muito bom. Eu estava há muito tempo, queria te convidar para a gente bater um papo aqui. Eu acho que veio em ótima hora. E dentro dessa questão de valor, deixando você para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho dessas iniciativas do tipo Choosing Wisely, Less is More. A Choosing Wisely, por exemplo, foi uma que eu capitaneei dentro da Sociedade Brasileira de Nefro, que preza por aumentar a conversa entre profissionais de saúde e os pacientes, minimizar ou reduzir procedimentos desnecessários, potencialmente lesivos. Sim, no fundo, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu sou um cara muito otimista, eu sempre acredito que vai dar. Então eu queria te pedir e te agradecer ao mesmo tempo que finalizasse essa nossa conversa com uma mensagem do tipo, eu acredito. Então, assim, vou deixar uma mensagem otimista não só porque você pediu, né, obviamente, porque eu realmente acredito que nós estamos caminhando para modelos melhores, modelos mais inteligentes, modelos que vão entregar muito mais valor no sentido antigo da palavra para o paciente. Eu vou usar um dos comentários que apareceu aí lá no início, um comentário do Léo, que eu acho que faz esse link de uma forma bacana e explora uma dessas iniciativas, né? Lá atrás, ele perguntou se os prompts, né, não são um link para a gente chegar numa entrega de valor mais mensurável, né? Os prompts, para quem não sabe, são os Patient Reported Outcome Measures. Então, é o que o paciente relata sobre a sua percepção do desfecho. E apesar disso ter um grau de subjetividade, o problema disso tem uma subjetividade, provavelmente nós vamos precisar de terceiros para medir isso e realmente usá-lo na prática, seja para mudar algum modelo de remuneração ou não. Eles realmente são promissores porque eles colocam a percepção do paciente, do cliente lá na frente. Independentemente do que aconteceu com ele, dos desfechos duros, o que ele relatar, o que ele falar que ele está sentindo, vai ser lá na frente e tem métodos para a gente poder perguntar isso para ele. Eu acho sim, Léo, que eles são uma ponte sensacional para a gente implementar uma saúde baseada em valor, mas eles só vão conseguir
ser efetivos quando a gente aumentar a confiança entre as partes, a confiança de que não está sempre um querendo ganhar em cima do outro e ter mais construção em conjunto. Então, eu estou realmente, sim, otimista. Acho que o que nós estamos fazendo, particularmente no meu dia a dia lá no hospital, nós estamos trabalhando incansavelmente para que esses novos modelos possam realmente entregar um cuidado diferente para o paciente, preservar a qualidade com menos custo e mais gente poder ter acesso. E não tenho dúvida que iniciativas aí de parabenizar como essa sua, de poder levar esses conceitos para muita gente, vão fazer com que as pessoas, quando tiverem cada uma no seu nicho, cada uma no seu hospital, cada uma na sua clínica trabalhando, vão conseguir pensar em cada pedacinho do dia a dia. Estou vendo o Bruno aqui comentando, fisioterapeuta, vai estar lá no dia a dia da fisioterapia dele, já vai lembrar e já vai pensar o que é valor para esse meu paciente, como que eu vou entregar melhores desfechos, com menor custo e mantendo a satisfação. Chegar no resultado final é extremamente complexo, mas se nortear por esse princípio é simples. Eu acho que pode ser a chave aí para a gente sempre, quando tiver tudo muito cinzento, olhar lá para frente e falar, não, o norte são melhores desfechos que o paciente consiga perceber com menor custo. Perfeito. É isso. Não sei se... Brazinho, muitíssimo obrigado. Foi ótimo o bate-papo. Temos que, passando essa pandemia, encontrar para trocar figurinha aí, porque você acrescenta demais aí. Muito obrigado. Neto, obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo convite mesmo. Foi um prazer participar. Esperamos que a gente possa fazer outra. Show de bola. Turma, essa live fica aqui no Instagram por 24 horas. Depois a gente sobe para o canal do YouTube da SBE Academy. Lembrando a vocês que amanhã, às 7h17 da manhã, eu vou falar a respeito de viés de performance, viés de desempenho. E eu acabei de lançar para os alunos do curso, André, de olho na evidência, que eu pego os artigos e disseco o artigo do ponto de vista crítico, muita coisa falando exatamente aquilo que você levantou, olhando o impacto da conduta, olhando o risco de viés e sem nunca esquecer da questão da aplicabilidade. Espero que isso ajude a turma a realmente transformar teoria em prática. Cara, grande abraço, turma. Fiquem com Deus. Grande abraço. Boa noite para vocês. Bacana, Neto. Obrigado. Boa noite. Valeu. Abração, gente. Tchau, tchau.